É uma alegria muito grande, né, podermos estar aqui com os amados, ainda mais poder compartilhar a palavra do Senhor aqui com os irmãos. É como o irmão leu lá na abertura, Paulo falando lá na carta para Timóteo, né, para a gente aproveitar a oportunidade, remir o tempo, aproveitar o tempo, né, pregar a palavra, pregar o evangelho, esse evangelho puro, genuíno, verdadeiro. É porque veja assim que tem muita gente pregando a palavra de Deus, mas tem poucos pregando o evangelho. E evangelho nós sabemos que, em primeiro lugar, o evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo. Em segundo lugar, o evangelho é a obra que o Senhor Jesus fez, né? Um sacrifício único, perfeito, lá na cruz do Calvário. E tudo isso em benefício de mim e de cada um dos amados. E vamos ver aqui alguns textos. Eu gosto de ler bastante a Bíblia, alguns textos bem conhecidos, outros vão fazer questão de estar abrindo a Bíblia, compartilhando com os amados. Depois os amados, aqueles que não tiverem tempo de lerem tudo aqui, vai em casa, pega, lê, anota aí, vê, opa, está escrito na Bíblia, não é o irmão Valdir que está falando, é a palavra de Deus, né? Estou aqui com a Bíblia, está aqui, é a palavra de Deus. Aqui não só contém a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus. Aí, se na Bíblia dos irmãos estiver também, às vezes, por causa da versão, pode estar umas palavras diferentes, mas querem dizer a mesma coisa, o mesmo sentido, né? Então, eu convido os amados aí que vão abrindo suas Bíblias em Mateus 6, 22 e 23. O título para esse nosso estudo de hoje é Visão Distorcida. Gosto sempre, que for fazer um estudo assim, dar um título para a pregação, é Visão Distorcida. Em Mateus 6, 22 e 23 diz assim, a palavra do Senhor. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Vamos ter mais uma palavra de oração. Paizinho amado, é no nome do teu santo Filho Jesus que eu oro, Pai, e agradeço por esse momento, por essa oportunidade, por cada vida aqui presente, ó Pai. Pai, desde já, Pai, peço que o Senhor venha, através do teu Santo Espírito, revelar para essa palavra no coração de cada um dos ouvintes, ó Pai. Não só dos que aqui estão, mas daqueles que irão, Pai, futuramente, assim sendo a tua vontade, Pai. Ouvir a tua palavra, Pai, através, Pai, da internet, do YouTube, ó Pai. Amém, que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu santo nome, ó Pai. Pai, cabe a mim, Pai, anunciar a tua palavra, Pai. Agora revelar para essa palavra no coração do ouvinte. É compromisso único e exclusivo teu, Pai. E nós cremos que o Senhor vai fazer isso através do teu Santo Espírito para a tua glória, para teu louvor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Então a palavra de Deus já começa dizendo que os nossos olhos é a lâmpada ou a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser bom, não é isso? Agora, se forem maus também, então, quão grandes trevas será todo o nosso corpo. Em Mateus 18, 9, tem pertinho, se alguém quiser conferir, fala, né? Que se teu olho te escandalizar, esse texto foi citado hoje pela manhã, foi citado ontem, à tardezinha, no cair da noite na casa do irmão também, né? Se teu olho te escandalizar, é para nós arrancar e lançar para longe de nós, né? Por quê? Melhor nós entrar no reino com um olho só, do que com os dois ali perfeitinho, a gente ser lançado no lago de fogo, no inferno. Agora eu pergunto para os amados aí, como é que está a visão de cada um? Como é que estão os olhos de cada um de nós, né? Porque assim, nós olhando fisicamente, estamos aí aqui, como em todos os lugares que a gente vai, a gente vê muitas pessoas de óculos, né? Por que será? A gente vê isso é normal do corpo, né? O corpo vai se deteriorando, então vai, com o passar dos dias, vai ficando assim. Eu tirar meu óculos aqui, começo a ver aqui tudo embaçado aqui, tudo distorcido as letrinhas aqui, né? A gente nem compreende. Nós vamos ver aqui no decorrer do estudo bem claro isso. Essa visão distorcida aqui quanto à palavra do Senhor. É porque tem muita gente ouvindo a palavra. Mas lá também prega a palavra de Deus. Tudo bem. Está lá lendo a Bíblia, está lendo a palavra de Deus. Mas como eu disse, são poucos pregando o Evangelho. Porque o que dá salvação para a pessoa é o quê? O Evangelho.
Nós vamos ver bem claro aqui nos textos de Coríntios. Outro texto, Lucas 6,39. Lucas 6,39 vai falar assim, ó, porventura, pode um cego guiar outro cego? Será que pode um cego guiar outro cego? Ele continua falando, não cairão ambos no barranco, não cairão ambos no buraco, não cairão ambos na cova? Até pode um cego guiar outro cego. Mas se tiver um buraco lá na frente, uma cova, o que vai acontecer? Ambos vão cair no buraco. Não é isso? Um texto semelhante a esse é Mateus 15,14. Fala a mesma coisa, ó. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, Lucas 6,39 e Mateus 15,14, a mesma coisa. Então, fica bem claro. Nós vemos aí muitos guias cegos, guiando aí rebanhos inteiros. E não é eu falando, é a palavra de Deus falando, que se um cego guiar outro cego, ambos vão cair na cova. Então, eu cumpro o meu papel de evangelista, porque todo aquele que creu na sua morte e na sua ressurreição em Cristo é um evangelista. O evangelista fala o quê? Prega o evangelho. Não tem, mas eu não sei falar, não. E você creu. Paulo falou, eu criei, por isso eu falo. Então, quem crê também vai falar. Que Jesus Cristo é o Senhor, vai proclamar. E nós acabamos de louvar ali, né? Eu creio na palavra de Deus. Jesus falou que a palavra dele é viva. Então, ela gera vida em nós. Nós não podemos ficar só na palavra, só na letra, porque a letra mata, né? Agora o Espírito vivifica. Ainda bem que Jesus falou lá em João que as palavras dele são Espírito e são vida. Mas não vamos fugir muito aqui desse tema aqui não, visão distorcida. Então, 1 Coríntios 2,14. 1 Coríntios 2,14 vai falar assim. Os amados acham aí, vão conferindo. Vou lendo aqui. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, o homem carnal, o homem sem Deus, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por que será que ele não compreende as coisas do Espírito de Deus? Além dele não compreender, ainda lhe parece loucura, né? Ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então não tem como uma pessoa sem Deus, uma pessoa que não foi regenerada, entender, compreender as coisas do Senhor. Não tem como. Eu, qualquer outra pessoa, tentar compreender Deus com a nossa sabedoria humana, com a nossa mente humana. A nossa mente é finita e Deus, ele é infinito. Como é que eu vou entender Deus com a minha sabedoria? Não tem como, né? É bem que a palavra é bem clara aqui. E tem muitas pessoas aí que tentam entender Deus com a sabedoria humana. Se torna aí até uma pessoa experta, né? Entende tudo de Bíblia. Mas se ela não nascer de novo, não for regenerada em Cristo Jesus, para Deus não tem nenhum valor. E nós temos muitos religiosos aí que estão por esse caminho. Então que Deus tenha misericórdia. Não é a gente julgando, é a palavra nos mostrando, né? Outro texto bem semelhante aí, ó. Vai falar Romanos 10, o 2 e o 3. Romanos capítulo 10. Romanos 10, o 2 e o 3 diz assim a palavra do Senhor, ó. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Vou ler de novo, que eu comecei no 3, a partir do 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então aqui aquelas pessoas natural, aquela pessoa sem Deus, aquela pessoa que ainda não foi regenerada. Entra os religiosos, entra um punhado de outras gente aí, né? Mas a Bíblia diz, ó, que elas dão testemunho de Deus, elas têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então elas cumprem a risca ali, aquilo que é imposta por elas, por seus líderes religiosos, aquelas pessoas que estão à frente. Elas cumprem. E nisso eu vejo assim que às vezes nós
pessoas que creram na sua morte e na sua ressurreição em Cristo, que se dizem novas criaturas, muitas vezes nós deixamos até a desejar. É porque eles são bem afincados nisso, né? Eu dou um exemplo aqui dos católicos. Vamos pegar os católicos, por exemplo, né? Naquela semana lá deles fazer aquele tapete do Corpo Christi, né? A dedicação deles, o cuidado que eles têm ali ao fazer aquilo ali. Tudo com amor, com carinho. Eles têm zelo de Deus, eles acham que estão fazendo para Deus. Eu fui católico já há um bom tempo da minha vida, participei até daquele lá. Passa a noite ali para ficar cuidando, para ninguém vir ali estragar, né? Só que eles não têm, ó, penso que é para Deus, mas não é. A palavra está dizendo, não sou eu. Eu estou lendo Bíblia aqui, eu não escrevi Bíblia, né? E no 3 ele fala, porquanto eles não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, eles não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, não conhecendo a obra, o sacrifício único e perfeito de Cristo, eles procuram ali fazer as coisas para Deus, para agradar a Deus. Até que você for perguntar, eles falam o quê? Eu estou fazendo a obra de Deus, né? Estou ajudando na obra, estou cooperando. E daí? Para Deus não tem nenhum valor isso. É a palavra que diz, não é eu. Né? Então não fiquem bravos comigo. Se alguém contestar e vá diante do Pai, dobra o joelho, né? E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao coração dessas pessoas. Porque a palavra diz, né? Que a palavra de Deus ela não volta vazia. Mas ela prospera naquilo que foi enviado. Ela vai gerar vida ou vai gerar morte naqueles que a ouvirem. Então pregamos o evangelho para uma pessoa. Deus nos deu oportunidade. Vamos orar por ela, interceder para quê? Para que a palavra de Deus venha gerar vida no coração dessa pessoa que ouviu. Porque se não gerar vida, vai gerar morte. Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Né? Então ele cumpre. Outro texto aqui, meus amados. Vamos voltar aí, está pertinho mesmo aí. 1 Coríntios 1, 21. Nesse mesmo sentido aí. A pessoa, que nós temos falado agora, essa pessoa sem Deus, buscar os conhecimentos de Deus, buscar a justiça de Deus, fazer as coisas por Deus. 1 Coríntios 1, 21. E vai estar escrito aí, eu não vou ler inteiro, vou ler só uma parte aqui que fala assim, ó, que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Então não tem como uma pessoa conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, como eu já havia dito. Então se não tem como uma pessoa aí conhecer a Deus pela sua própria sabedoria, como é que acontece então? E a palavra continua falando aí, né? Fala, aprove a Deus salvar os que creem. Algumas versões falam os crentes, né? A palavra certa é os que creem. Como? Pela loucura da pregação. O que salva uma pessoa é o quê? A pregação. Pregação do quê? Do Evangelho. Né? Jesus fala lá no finalzinho de Marcos, ide pregai o Evangelho. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Evangelho, lembrando mais uma vez, é uma pessoa, Jesus Cristo. E a obra, um sacrifício único, perfeito, que ele fez lá na cruz do Calvário. Onde ele morreu, mas ele me incluiu. Incluiu a mim, incluiu os amados, incluiu a todos. Diz a palavra dele lá em João 12, 32, né? Então, por causa do pecado, fica bem claro que ninguém vai para o inferno. Por quê? Porque o Senhor Jesus libertou a todos. Ele atraiu a todos, diz lá na Bíblia. João 12, 32. E eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Se ele atraiu a todos, por que todos não vão ser salvos? Porque não querem, porque não creem. Porque, infelizmente, são poucos os que creem. Essa é a verdade, que o Senhor Jesus o atraiu, o fez morrer com ele. Pela morte com ele naquela cruz, o libertou do pecado. Então, vamos ver aqui mais adiante aqui, que a cruz nos liberta do quê? Do pecado. E o caminho da cruz dia a dia, ou levar a cruz dia a dia, vai tratar com a nossa santificação, né? Tratar com a nossa alma. Tudo isso para quê? Para a glória do Pai. Né? Mas vamos andar aqui, para não fugir aqui do que o Senhor colocou para nós aqui. Aí mesmo, 1 Coríntios 1,18, nós lemos o 1,21, agora volta um pouquinho para o versículo 18. Nós vimos lá que Deus é que salva as pessoas, aqueles que creem pela loucura da pregação. E no 18 fala assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura. Para quem? Para os que perecem, para os que se perdem, né? Para esses é loucura, porque eles não creem, eles não acreditam, não dão crédito à palavra de Deus.
Agora, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Tá aí. Não tem outro meio, né? Para uma pessoa ser salva. Não tem como uma pessoa ser salva pela sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. E a palavra da cruz, ela é loucura para quem? Para aqueles que perecem, para aqueles que se perdem. Agora, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. E é o único meio pelo qual o Senhor reconcilia uma pessoa para com Ele próprio. É através da cruz em Cristo. Não tem outro meio, meus amados. Agora vamos ler Evangelho de João, capítulo 9, do 1 ao 3. João 9, do 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus, ou o propósito de Deus. Até aí só. Eu quero tratar 2 pontos aqui com os amados. Estavam ali os discípulos de Jesus e Jesus. E o que estava ali diante de Jesus? Tinha um homem cego de nascença, né? Os discípulos, obrigado, irmão. Os discípulos olharam ali para aquele cego de nascença e eles viram o quê? Um defeito, né? Jesus olhou para aquele cego de nascença e viu o quê? Um propósito. Versículo 3. Agora eles olharam para a mesma pessoa, estava o mesmo homem ali na frente. É isso? É o que diz aqui na Bíblia. Só que os discípulos olharam com os olhos físicos. E viram o quê? Por isso eles viram só os defeitos, né? Agora Jesus olhou com os olhos espiritual. Por isso ele não viu o defeito, ele viu o quê? O propósito. Tanto é que ele responde lá no 3, né? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele o quê? As obras ou o propósito de Deus. Então, quantas vezes nós não nos deparamos nessa mesma condição aqui? Se nós formos olhar assim para os outros com os nossos olhos físicos, nós só vamos ver o quê? Defeito, né? Nós precisamos olhar o quê? Com os nossos olhos espirituais. E nós não vamos mais ver defeito no irmão, não vamos ver defeito na irmã. Agora vamos ver o propósito de Deus na vida de cada um. É para quê? O certo, a gente é acostumado a falar assim, por que isso, Senhor, né? Meus discípulos, por que ele é cego? Foi ele que pecou ou foi seus pais? E a gente não. Por que, Senhor, que ele é assim? O que ele fez? O que a mãe dele fez? O que o pai dele fez para ele ser assim? Né? Esse é a gente, segundo a carne, olhando com os nossos olhos físicos. Não precisamos atentar para esse outro lado. E a palavra de Deus fala assim para nós, quer ver? 2 Coríntios 5,16 mesmo fala, de agora em diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Né? Tá aqui os amados tudinho. Se eu conhecer os irmãos, não conheço a maioria. Se eu falar que conheço, estou mentindo, né? Então, mesmo que eu venha conhecer, conheço aqui, o que eu mais conheço é o Leandro, a família dele. Então, por mais que eu conhecesse o Leandro já há bastante tempo, a palavra fala que agora em diante não é mais me conhecer ele segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isso? E se a gente ficar olhando um para o outro, que nós somos cheios de defeito. Nesse mundo aqui ninguém é perfeito. Perfeito, a Bíblia fala que só teve e só tem um. E é quem? Jesus Cristo. Nós somos imperfeitos, mas caminhamos para a perfeição em Cristo Jesus. E eu creio, mediante a Bíblia, posso até estar errado, mas o irmão Leandro, outras pessoas depois, né? Creio que se nós atingirmos a perfeição aqui nesse mundo, o Senhor vai nos levar. Né? Vamos andar aqui, seguindo aqui a palavra. Então, Jesus, porém, olhou para o cego de nascença com os olhos espirituais, né? Por isso, ele pôde ver instantaneamente o propósito daquela adversidade. Mesma coisa, tudo isso que eu já tinha falado aqui. Vamos andar um pouquinho mais aqui agora. Meus amados, tem muitos problemas que acontecem na nossa vida
que não são, por exemplo, para a morte. Tem problemas, tem adversidade que acontece na vida de uma pessoa, que é para quê? Para que o propósito de Deus seja manifestado na vida daquela pessoa. Como esse cego de nascença aí que nós lemos lá em João 9. Não era para a morte, não é isso? Era para quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. E conosco, nós deparamos aí com problemas X aí, que eu não vamos nem ficar aqui numerando aqui para a gente ganhar tempo aqui. E daí a gente, pô, Senhor, por que isso? Mas isso só acontece comigo. Eu não saio da igreja, eu vou e... Poxa vida, o cara que vive lá no mundão, às vezes não fica nem doente, né? A gente tem que parar e pensar assim. Vamos pôr um exemplo bem prático aqui. A gente cuida do nosso filhinho pequeno ali, tudinho bem direitinho. Às vezes vive doente, né? Pega aquele menininho lá, aquela criança que vive solta lá na rua, que os pais não ligam. Dificilmente você vê doente. Daí a gente fala, até acontece, poxa, eu cuido tão bem do meu filho e ele não sara. Qualquer coisinha pega uma gripe, pega uma alergia. E a criança, Deus sabe, né? Então, qual que é o propósito de Deus para essas coisas? Mas lá em João 11:4, João 11:4 fala, né? Ali Jesus estava falando no contexto ali de Lázaro. Lázaro estava doente, daí posteriormente ele morreu. Daí Jesus falou, quando chegou no 11:4, ele fala, Jesus ouvindo isso, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para quê? Para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, assim como naquele cego que nós lemos em João 9, não era para a morte, mas era para que a glória de Deus, o propósito de Deus se manifestasse ali. Assim também foi lá na vida de Lázaro. E muitas vezes é também na minha vida e na vida de cada um dos amados, na vida de cada um daqueles que estão ouvindo agora. E agora, se eu disser para os irmãos, se referindo a esse cego de nascença lá de João 9, que nós lemos aí. Se eu disser para vocês que nós somos esse cego aí, de repente vocês podem até não atender, concordar comigo agora, mas eu creio. O Espírito Santo de Deus vai falar ao coração dos amados e vai revelar. E nós vamos ver aqui, pela palavra de Deus, não vai ficar dúvida, que nós somos esse cego de nascença aqui, que Jesus estava ali e estavam os discípulos diante dele tudinho. Gênesis 3:6. Vamos ver na palavra aí, se nós éramos ou não éramos aí esse cego de nascença aí. Gênesis 3:6, bem no comecinho, diz assim a palavra do Senhor. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ele continua falando, e vai mais para o finalzinho e fala assim, tomou o seu fruto e comeu e também deu ao seu marido e ele também comeu. Então tá ali, 3:6. Agora volta aí no Gênesis 2:17 para ver. O que o Senhor tinha falado? Porque esse Gênesis 3:6 nós acabamos de ler, e ali que a mulher, Eva, pegou ali do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela viu que era bom, que era agradável, que dava entendimento, ela pegou e comeu e também deu para o seu marido, Adão, e ele também comeu. É isso? Em Gênesis 2:17, o que o Senhor tinha dito para eles? Tinha dito lá, ele falou assim, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor havia dito ali no pretexto que eles podiam comer de todas as árvores ali que estavam ali no jardim. Eles podiam comer livremente. A única coisa que o Senhor falou é da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E ela não é para comer. Porque no dia em que vocês comerem, certamente morrerão. Nós lemos lá em 3:6 que a mulher viu, era agradável, que dava entendimento, pegou, comeu e deu para o seu marido para Adão e ele também comeu. E ali o Senhor disse que eles morreriam. Se eles comessem, eles morreram. Não morreram fisicamente, mas morreu o quê? O espírito. Então, já nascemos mortos espiritualmente para com Deus. Romanos 3:23.
Está no mesmo sentido. Gosto de trabalhar nesse sentido, que a palavra explica a própria palavra. Né? Romanos 3, 23 vai falar assim, que todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus, ou da presença de Deus. Então, quando Adão e Eva ali comeram do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, todos pecaram. Né? E a palavra diz ali, ó, lá no Novo Testamento, lá em Romanos agora, a palavra vem falando para nós, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3,10 fala outra coisinha aí para nós, confere aí na sua Bíblia aí. Fala assim que não há um justo, nenhum sequer. Então, todos já nascemos ali, escravos do pecado, mortos espiritualmente para com Deus. A gente analisando os outros textos, fala assim que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, né? Debaixo do pecado, para que para com todos usar ou tratar de misericórdia. João 9, 25. Vamos ler só a parte finalzinha ali, a parte B. João 9, 25. Nós estamos vendo, na palavra de Deus, que nós éramos trabalhando em cima daquele cego de nascença lá de João 9, de 1 a 3 que nós lemos. Chega no João 9, 25, a parte B, o finalzinho, fala assim, ó. Eu era cego, mas agora vejo. Muito bem. Nós éramos cegos de nascença, né? Mas agora, graças a Deus, nós vemos. Quando será que os nossos olhos foram abertos? Quando nós cremos na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo lá na cruz, conforme João 12, 32. Já citei aqui, mas se alguém tem dúvida, confere na Bíblia de vocês aí. Se não estiver escrito isso, né? Jesus fala, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando eu ouço essa verdade, né? O Espírito Santo de Deus revela essa palavra no meu coração. Eu morri com Jesus. Ele, pela minha morte, como ele fez morrer o meu pecado, a minha natureza perversa. Né? Os meus olhos são abertos. Nosso espírito que morreu lá no passado, ele é vivificado. Mas e como é que nós vemos agora? Será que nós vamos ver claramente, entender bem perfeitamente ou não? Vamos dar um exemplo aqui. Talvez, eu nunca fiz, mas algumas pessoas aí talvez que já fizeram alguma cirurgia na vista de cataratas, né? Às vezes, quando faz a cirurgia ali, na primeira vez, quando abre o olho, não vê claramente, né? Às vezes vê assim meio embaçado, meio distorcido, mas depois assim ele vai... Outros até às vezes precisam fazer uma outra cirurgia para ver melhor, mais claramente, né? Mas e se tratando aqui na vida espiritual? Quando nós cremos que morremos com Jesus, ressuscitamos com Ele, agora nós somos uma nova criatura, os nossos olhos são abertos, né? Mas nós não vemos ainda claramente. Vamos compreender melhor aqui, ó. Vamos lá para Marcos agora. Marcos 8, 24. Se alguém está com dúvida aí, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai mostrar. Pela palavra aqui, vamos entender e compreender perfeitamente aqui. Marcos 8, 24 diz assim a palavra do Senhor. Levantando ele os olhos, disse, ó, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Aqui está no pretexto também de Jesus estava curando ali o cego de Betsaida, né? Daí Jesus curou ele tudinho ali, cuspiu ali, ó. Nos anterior fala 23, vamos pegar o contexto aí, ó. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Ele disse, levantando ele os olhos, disse, ó, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Ele via assim meio embaçado, né? Aquela visão meio turva. Tanto é que daí depois ele continua falando, ó, quer ver, ó? No 25 ele fala, ó, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, Jesus, né, colocou a mão de novo nos olhos ali do cego, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente ou claramente a todos. Aí. Primeiro ele viu ali meio embaçado, ele via as pessoas, mas via como árvores ali. Aí nós... Por que muitas vezes nós não entendemos, não discernimos a palavra do Senhor?
E nós não estamos vendo ainda claramente. Nós cremos que morremos com Jesus, que ressuscitamos com Ele, mas ficamos estagnados ali. Nós não buscamos aí o aperfeiçoamento, o amadurecimento. Nós não temos intimidade com o Senhor. Não temos o nosso momento com o Pai ali de como é que eu vou ver claramente. E a gente fica, e às vezes, vai continuar com essa visão embaçada, sem ter a revelação do Senhor, por quê? Ficamos ali estagnados. E aqui no mundo espiritual vai assim que não tem como ficar estagnado. Ou a gente avança ou a gente retrocede. Aí a pessoa creu ali, tudo bem, está salva, né? Porque a salvação é eterna, quem creu de sua morte e ressurreição em Cristo está salvo. Mas não vai buscar a santificação, o aperfeiçoamento, o amadurecimento. E Deus tem tanta coisa para nós. E nós daí vamos ficar aí, como mendigos aí, mendigando aí as coisas do Senhor, sendo que nós poderíamos estar desfrutando das coisas que Ele tem para nós em Cristo. O Pai tem planos de bom, Ele tem o bom melhor para nós, mas não é que aqui Ele fala para nós que nós vamos ter problema, vamos ter aflição, vamos ter tribulação, mas aqui também Ele vai nos sustentar com certeza. Para quê? Para a glória dEle. Então, meus amados, e aqui que é outra coisinha que Ele fala aqui nesse Marcos 8:25. Olhando firmemente, Ele viu ao longe e claramente. Nessa nossa caminhada cristã, o que será que diz lá em Hebreu 12:2? É para nós andar olhando firmemente para quem? Para Jesus, né? Que é o autor e consumador da fé. Não é Ele. Citado aqui, mas também é um texto bem interessante. Pedro, quando ele estava ali olhando firmemente para Jesus, o que aconteceu? Ele andou sobre as águas. Falam mais, Pedro não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra do Senhor Jesus. Que Jesus falou, venha, e Pedro foi. É isso? Agora, quando Pedro tirou os olhos de Jesus, foi olhar para o vento. Estava ventando, o vento estava batendo, agitando ali, que o barco estava para se afundar. E o vento representa o quê? Os problemas, as dificuldades, as adversidades dessa vida, desse mundo, que vem contra nós, vem contra a nossa casa, vem contra a nossa vida. E se nós desviarmos os olhos de Jesus, ficar prestando atenção nos problemas, nós vamos afundar como Pedro afundou também. Por isso que a Bíblia fala, olhando firmemente para Jesus. Então não importa o que estiver acontecendo conosco, não importa o que estiver acontecendo com aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, os nossos olhos têm que estar sempre voltados para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E a Bíblia fala que todas as coisas, cooperam ou contribuem para quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. Então não é só as coisas boas, mas as coisas ruins também. Tem que falar que todas as coisas. Então nos momentos bons, nos momentos que está tudo certo na minha vida, na minha casa, no meu emprego, é fácil eu dar graças a Deus, Mas quando alguma coisa sai errado, não sai conforme eu planejei, como é que eu vou dar graças a Deus? E a palavra fala em tudo, dai graça. E nós, por não estarmos vendo claramente, essa visão meio distorcida, meio embaçada da palavra, a gente não faz isso. Por não vivermos de acordo com a palavra do Senhor, a gente fica aí perecendo. Muitas vezes. Muitas coisas nós temos que passar, nós vamos passar e o Senhor vai nos sustentar. Para a honra, a glória dEle. Nós já lemos aqui que muitas coisas não são para a morte, mas para quê? Para que o nome dEle seja louvado, glorificado na minha vida. Eu passar por aquele problema, por aquela adversidade. Então, precisamos estar mais atentos aí para aquilo que o Senhor está nos dizendo. Está tudo escrito aqui. Mas Deus tem colocado aí pessoas aí diante de nós para falar tão claramente assim da palavra dEle. E mais uma vez, para nós não estarmos aí atentos à palavra dEle, nós não vemos claramente o que está acontecendo. Porque lá em Hebreus 1:1 fala, que havendo Deus antigamente falado com o povo através dos profetas, hoje Ele fala conosco como? Através do Filho, através de Jesus. Então tudo que Ele tinha para falar para mim, para os amados, aí está escrito aqui na Bíblia. Nós vimos que Ele está falando
Os acontecimentos estão aí, estão acontecendo coisas e nós não vemos claramente o agir de Deus, por quê? Por estarmos distraídos, né? Por estarmos vendo aí meio embaçado ainda aí. Não estamos vendo claramente aí o mover, o agir de Deus na nossa vida e ao nosso derredor também. Nós estamos vivendo aí os últimos tempos e nós não estamos nem aí, né? Então, que nós possamos aí ir diante do Pai, colocar os nossos joelhinhos no chão ali, clamar pela misericórdia dEle, para que Ele venha agir na nossa vida, para que Ele ponha interesse em nós, para que nós, por nós próprios, nós não somos capazes. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Não tem como, nós lemos aqui que não tem como um ser humano chegar a conhecer a Deus pela minha própria sabedoria. Se eu estou aqui hoje, se vocês estão aqui hoje, é por quê? É porque Deus tocou no meu coração um dia, Deus tocou no coração de vocês hoje. Se tem alguém aqui pela primeira vez, não é porque vocês quiseram. Antes de vocês quiserem, Deus colocou no coração de vocês porque vocês estivessem aqui hoje. Qual é o propósito? Não sei, Deus sabe. O meu compromisso é anunciar a palavra, como um filho obediente, aproveitando o tempo. O irmão leu na abertura lá de Timóteo. Você fala que os dias são maus, né? Por isso que nós precisamos aproveitar. E às vezes a pessoa está aí, às vezes ela é escrava de uma religião por tanto tempo, porque a religião faz isso com as pessoas. Às vezes até liberta a pessoa, por exemplo, de um vício que ela tem lá no mundo, mas torna ela o quê? Um escravo religioso. Paulo vai falar que isso é proselitismo, né? Ganhar a vida da pessoa lá do mundo para a nossa religião. Ai de mim. Se eu pregar para uma pessoa, mas o meu interesse foi trazer ela para a minha religião. Temos que trazer essa pessoa para Cristo. Ele sim. Ele é a única religião que salva, é uma pessoa, Jesus Cristo. Este crucificado, morto e ressurreto, e nós, incluso juntamente com Ele, nesse mesmo sacrifício. Aí sim. Fazendo isso, fizemos a nossa parte. Depois está orando, intercedendo, se Deus continuar dando oportunidade, está dando assistência ali na palavra, orando e intercedendo para as pessoas, e o Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, vai revelar essa palavra no coração das pessoas. A palavra diz, nós temos que crer, conforme está escrito. Quando nós nascemos de novo, os nossos olhos são abertos e nós vemos. Porém, nós vemos turvamente, né? Vemos aí com essa visão distorcida, não vemos bem claras as coisas. Porque nós já tratamos aqui, como cega ali, ó. Mas na medida em que é formado, que em Cristo é formado em nós. Conforme Gálatas 4,19. A parte B, só o finalzinho fala lá. A esperança da glória lá é Cristo ser formado em nós. Então, à medida em que Cristo é formado em nós, conforme está escrito, os nossos olhos vão sendo abertos. Um pouquinho mais. Aí depois nós vemos outro texto, ó. Fala assim, ó, na medida em que somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios 3,18 fala isso. Na medida em que nós somos transformados de glória em glória pela palavra. Os nossos olhos é aberto mais um pouquinho, nós vemos mais claro um pouco ainda. É isso? Na medida em que nós tomamos a cruz dia a dia, Lucas 9, 23 e 24. Os meus olhos é aberto mais um pouquinho também ainda, né? Então, como já havia dito, a cruz trata do pecado, do nosso pecado. Agora a cruz dia a dia, negar a mim mesmo, não buscar mais o meu próprio interesse, é o quê? Vai tratar com a minha santificação. É tratar com a nossa alma. Isso o Senhor quer fazer junto conosco. Isso que muitas pessoas não querem. Não buscam. Daí fica aí, como é que a visão dessa pessoa vai ser limpa completamente? Como é que ela vai ver claramente, vai entender as coisas de Deus, se ela não busca esse aperfeiçoamento? Ela não toma a cruz dia a dia. É difícil, é complicado. Esse mundo está aí, está oferecendo tantas coisas boas, né? Com o único objetivo de fazer nos desviar do alvo que é Jesus Cristo.
Então não vai vir coisa ruim. Coisa ruim nós vamos dizer não facilmente. É isso? Agora vem coisas boas, vem coisas tentadoras. Como é que daí a gente vai resistir, vai dizer ou não? Quando nós vemos, nós já estamos lá, envolvidos aí às vezes com as coisas do mundo, mais até do que com as coisas do Senhor. E nós queremos entender completamente, perfeitamente a palavra de Deus. Mas e como é que está o nosso tempo com o Senhor? Na medida em que tomamos a cruz, mais os nossos olhos vão sendo abertos e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito lá em 2 Pedro 3,18. Que é para nós crescer na graça e no conhecimento de quem? Da pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais nós vamos dedicando ao Senhor, dando o nosso tempo com Ele, mais os nossos olhos vão sendo abertos. Nós vamos crescendo na graça, no conhecimento que há de nosso Senhor Jesus Cristo. Até quando que vai sair esse crescimento? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4,13 diz isso. Agora, quando é que eu vou chegar a isso? É que todos falam. Então, se é todos, é nós juntos, né? Não é eu separado, não é o Leandro separado, não é lá o irmão separado, o Fernando separado. É todos juntos, né? Para que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora, isso aqui eu creio que vai ser só lá na glória, né? Na eternidade. Dia a dia, aprendendo um pouquinho cada vez mais dele. E como é que eu vou Eu tinha dito lá no começo, mas vou repetir aqui. Com esse nosso corpo que é mortal, que é infinito, eu vou chegar ao pleno conhecimento daquele que é eterno. Não tem como, né? Ainda bem que nós temos a eternidade para poder conhecer a Ele. Então, nós precisamos, enquanto estivermos aqui, porque hoje isso já é uma realidade na nossa vida também, né? E se nós formos ver lá em Colossenses, fala. Então, aonde é que o Senhor Jesus está hoje? Está à direita do Pai. É isso? Mas pela fé Ele está também aonde? Aqui. No meu coração, no coração do irmão, no coração da irmã, no coração de todo aquele que creu na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. E onde é que nós estamos hoje? Estamos aqui, é isso? Mas pela fé, nós já estamos lá também. E Colossenses 3,3 fala, porque morrestes, e a vossa vida está oculta ou escondida com Cristo em Deus. Então, da mesma forma como Jesus está lá, mas pela fé Ele está aqui. Nós estamos aqui, mas pela fé nós já estamos lá também. Essa vai ser uma realidade, né? Daquilo que hoje é pela fé. Mas tudo isso para quê? Para a glória do Pai. Né? Então, meus amados, vamos caminhar um pouquinho aqui, caminhar para a finalização aqui. Vou falar aqui Números 13, depois vocês dão uma estudadinha em casa. Acho que muitos já conhecem aqui Número 13. Depois leiam esse capítulo de Números 13 para vocês verem. Fala assim dos 12 homens, né? Tinha 12 homens, lá tinha um homem de cada tribo, ali tinham príncipes, tinham os líderes das tribos, tinham pessoas especiais, pessoas importantes. E qual que era a finalidade dessas pessoas? Elas foram enviadas para espiar a terra de Canaã. Então a missão deles era entrar na terra, observar a terra e sair da terra. Daí vão chegar só à conclusão aqui do que esses homens ali, eles foram, os 12 foram lá, espiaram a terra de Canaã, voltaram e deram a seguinte conclusão. O que eles falou. 10 disseram assim, em Canaã tudo é muito grande, né? Mas nós somos o quê? Muitos pequenos, fracos. Agora tinha 2 lá, Josué e Caleb. Ele falou assim, Josué e Caleb disseram o seguinte, podemos conquistar com a ajuda do Senhor. Está lá em Números 14, 8 e 9. Então, tudo depende de como que a gente está vendo as coisas. Né? Muitos estão ali olhando os problemas, olhando as dificuldades. Eu não vou conseguir, aquela terra ali. Fala lá que só um cacho de uva, se não me falha a memória, aqui fala que tinha 2 homens que ter que carregar ali o cacho de uva, né?
Vocês tiveram que entrar lá e trazer para as pessoas verem. Oi? No vara-pau, né? Pode atravessar numa vara ali, um cacho de uva lá, um cacho de banana, tudo era grande, tudo era enorme. Por mais lado tem gigantes, né? Pessoas de lá são fortes e nós somos fracos, nós somos pequenos. Mas o Senhor falou que era para eles. Eles iam dar, o Senhor ia dar para eles a terra. Não é isso? Então vamos trazer para nós. A gente fica olhando, às vezes, olhando para o problema, olhando para a dificuldade. Fala, poxa vida, e a gente desanima, né? Aí a palavra fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu sou um filho de Deus, se eu criei a minha morte e a minha ressurreição em Cristo, eu sou um filho de Deus. E se eu sou um filho de Deus, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Josué e Caleb falou, não, podemos conquistar com a ajuda do Senhor. Daí a Bíblia fala para nós que em Cristo nós não somos vitoriosos, nós somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Em Cristo Deus sempre vai nos conduzir em triunfo, em vitória. É sempre, né? Podemos ter problemas, ter dificuldade, adversidade, sim. Mas a vitória é certa e garantida. A glória é dele, não para mim ser melhor do que ninguém não, né? Isaías 56, 10 e 11. Isaías 56, 10 e 11 também, quero citar mais 3 versículos aqui. Vai falar assim que todos os seus atalaias são cegos, né? Vou acompanhar aqui, Isaías 56, 10 e 11 fala assim, ó. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Aí, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É que foi lá atrás, através do profeta Isaías, né? Infelizmente, meus amados, o que mais nós temos hoje em dia são o quê? São esses falsos pastores aqui, falsos mestres, né? Iludindo o povo aí. Mas também a palavra também fala que é o que o povo quer ouvir. Fazer o quê? Deus dá ali um sacerdote, não pastor, conforme o povo quer ouvir. Tem os dois lados. É isso? Então, está acontecendo isso aí. Esse dia nós fomos num circo lá em Cidrolândia. Daí a minha mulher falou assim, tá tão sem graça ir no circo hoje em dia, né? Os palhaços lá, quando tem, são os palhaços tudo sem graça, né? É porque eles migraram tudo para os templos evangélicos. É mais rentável, dá mais dinheiro. Tem cultos aí, meu, que você não precisa nem no circo, você sai dali morrendo de dar risada do culto. E nossa, o culto foi uma benção. É por quê? Porque falou o que ele queria ouvir. E muitas vezes. E esse aí é mais um indício também de que tudo está se caminhando para o fim, né? Porque lá em Timóteo, outras cartas, ele nos adverte sobre isso. Sobre os últimos dias. É que as pessoas não iam querer saber da verdade. Iam querer saber de ir naqueles lugares que falam aquilo que eles querem ouvir. E tem muitos caras espertos aí, se aproveitando disso. O povo quer ouvir falar de cura, quer ouvir falar de prosperidade, quer ouvir falar de bênção. E a gente aí, muitos ainda por estarem cegos e não estarem vendo nada, cai nessa. Às vezes a pessoa está lá passando por um problema, por uma dificuldade na vida dela, procura uma ajuda aí e ainda encontra um falso mestre desse pela frente. Bem, muitas vezes ela até é curada, liberta daquele vício dela, ela vai se tornar um escravo religioso, para o mesmo lugar que ela estava indo antes, para o inferno. Vai permanecer no inferno, né? É onde está. E agora quando a pessoa também às vezes creu na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, mas está vendo aí meio obscurecida ainda, né? Meio turvamente, não compreende bem a palavra, e não busca, às vezes cai nessa também. E daí? Outro texto aqui, está pertinho aqui mesmo, Ezequiel 34, 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ó.
Assim diz o Senhor Jeová, o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, e não apacentarão os pastores as ovelhas? Qual que é a missão do pastor? Cuidar das ovelhas, né? O bom pastor, ele vai cuidar das suas ovelhas. Agora, a palavra está dizendo aí, é uma realidade hoje, que os pastores estão procurando apacentar a eles próprios. Está nem aí para o rebanho, está nem aí para a ovelhinha, né? É só engordar a conta bancária deles e daí. Mas um dia vai ter que dar conta, né, Fernando? Aí deles, né? Ai dos pastores, ó. Diz aí a palavra de Deus continuando, ó. Ai dos pastores, né, de Israel que se apacentam a si mesmo. E vamos ver o que fala o 3. Comeis a gordura, ó, e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Então quem quer ser pastor aí, que fique esperto, né? Em cuidar, esse cargo, essa função de pastor é cuidar das ovelhas. Ir atrás daquelas ovelhas, cuidar das que estão ali, mas quando uma está desgarrada, ir lá atrás, buscar, cuidar, né? Essa é a missão do bom pastor. Jeremias 23, 1-5. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, ele reinará, e prosperará, e praticará, ou executará o juízo e a justiça na terra. Ainda bem que o Senhor, o próprio Deus, levantou esse pastor, esse bom pastor, esse pastor justo, que é o próprio Filho dele, Jesus Cristo. E ele nos apacentou. Se nós for analisar mais ao fundo a palavra, chegou um momento lá no comecinho, que Deus esparramou o povo dele. E agora ele está recolhendo. Acabamos de ler aqui. Então ele está recolhendo o povo dele. Isso é mais um indício de que o fim está próximo, porque ele está juntando aqueles que são dele. Para quê? Para que todos juntos possamos apressar a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio, ele só não voltou ainda, porque nós, a igreja do Senhor, não estamos preparados ainda. Estamos vivendo aí de uma forma tão negligente, que com isso estamos retardando, assim, vamos dizer, a volta de nosso Senhor. Porque esse é um papel nosso, o papel da igreja, a noiva do Cordeiro. A noiva não está preparada ainda. Por quê? Como é que nós, vivendo aí mais para nós mesmos, vivendo as coisas desse mundo, não se comprometendo com as coisas do Senhor, como é que nós vamos estar prontos aí para esse casamento? Então precisamos estar aí com os nossos olhos mais atentos. Ainda bem que o Senhor já levantou esse. É tudo isso que nós lemos aqui, sobre esses falsos profetas. Como é que eu vou ensinar, por exemplo, vou trazer uma palavra aqui para os amados, se eu não tenho nem para mim próprio? Porque também muitas vezes, as pessoas que estão na frente, elas nunca ouviram falar do Evangelho. Poxa vida, às vezes ela nasceu dentro de uma religião ali, de uma determinada religião, cresceu ali, tem 20, 30, 40 anos, aí você vai falar do Evangelho, o cara fala, poxa, mas eu nunca ouvi isso. Na minha igreja, meu pastor nunca falou disso. E daí?
Jesus, um exemplo bem claro na Bíblia está lá em João 3,3, né? Quando Jesus foi tratar com Nicodemos. Nicodemos era príncipe lá em Israel, era mestre. Ele pregava a palavra, ele não sabia de nada disso, né? Até que ele foi ter de noite com Jesus lá para ninguém ver ele. É uma pessoa importante lá. E Jesus, quando falou para ele do novo nascimento, ele falou: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3,3, João 3,5, ele fala: aquele que não nascer da água, é a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemo fala: como, Senhor, pode ser eu, sendo um homem velho, voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Não entendeu, não compreendeu nada. Jesus fala: poxa, Nicodemo, era para você estar ensinando isso para o povo e não sabe nem para você mesmo. Por isso que está falando desses falsos pastores aí, né? Eles não sabem nem para eles próprios, às vezes, como é que eles vão estar ensinando para o povo. E daí que Deus tenha misericórdia, né? E aqueles que conhecem e não pregam, aí deles, diz a palavra de Deus, não foi eu quem disse, né? Agora, quem ainda não conhece, eles podem ouvir amanhã ou depois e crer. Esse tem que ser o nosso pedido, a nossa oração, né? E que nós também, mano, temos o mais importante é nós trazer para nós próprios, que nós não sejamos um desses, né? Estamos aí, envolvidos, ouvindo a palavra, e se não estiver fazendo efeito na nossa vida. Como é que está a minha vida, como é que está a vida do irmão, da irmã com o Senhor? Como é que está a nossa visão? Nós estamos vendo aí meio embaçado, ainda meio distorcido, ou estamos vendo claramente? Estamos entendendo, compreendendo claramente aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da sua palavra? Se estamos, amém. E se não estamos, que Deus tenha misericórdia, que possa tratar com cada um de nós, né? E tudo isso para quê? Para a glória do Pai. Amém? Tem uma palavra de oração, se o irmão quiser acrescentar mais alguma coisa, esteja à vontade. Paizinho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro e agradeço, ó Pai, mais uma vez, Pai. Te dou graças por esse momento, por essa oportunidade. E, Pai, se eu falei algo de mim mesmo que seja nulo, Pai, no coração dos amados, no coração dos ouvintes, mas tudo aquilo, ó Pai, que veio do Senhor, o Senhor guarde, Pai, no coração de cada um, Pai, para que, ó Pai, eles guardando nos seus corações, Pai, eles possam praticar, Pai, e para que praticando, ó Pai, eles não venham a pecar contra o Senhor, Pai. Então, Pai, age em nós, Pai, para a Tua glória, ó Pai. Nos dê discernimento, ó Pai, dia a dia, Pai. Ô, Pai, fala conosco, ó Pai. Pai, uma vez que nós cremos na nossa co-crucificação, Pai, na nossa morte, na nossa ressurreição em Cristo, ó Pai. Pai, Teu Espírito, Pai, foi vivificado em nós, Pai. Então, Pai, vivifica-nos pelo esse Teu mesmo Espírito, ó Pai, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, ó Pai. Pai, põe a vontade dentro de cada um de nós, Pai. Põe a vontade dentro de cada um dos nossos, ó Pai. Para que, Pai, os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, Pai. Para que nós não venhamos, ó Pai, atentar para aquilo que estiver acontecendo, Pai, conosco ou ao nosso derredor, Pai. Ô, Pai, os nossos olhos estejam sempre voltados para Jesus, Pai. Ele que é o autor e consumador da fé, Pai. Pai, aquele, ó Pai, que veio, ó Pai, assim como um de nós, Pai. Veio em carne e osso, ó Pai. Passou, Pai, por todo problema, Pai. Tudo aquilo que uma pessoa, tudo aquilo que um ser humano pode passar, Pai, Ele passou, Pai. Mas sem cometer nenhum pecado, Pai. Por isso, Pai, Ele está à sua direita, Pai, intercedendo por nós, Pai. Ô, Paizinho amado, nos ensine a carregar por toda parte, Pai. A mortificação, Pai, o morrer de Jesus, Pai. Porque só assim, Pai, a vida de Cristo vai se manifestar através de cada um de nós. E assim sendo, ó Pai, os nossos corações, Pai, serão, Pai, conquistados para o Senhor, para todo sempre. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém.